Fração, operações e expressões numéricas, aula 2. Nessa aula vamos aprender como resolver as 6 operações básicas envolvendo frações. A adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Além disso, pessoal, vamos ver como resolver expressões numéricas envolvendo frações. Esse é o canal Pronto Socorro da Matemática e eu sou o professor Marcelo Rubens. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva e ative as notificações. Assim você ajuda esse professor a desenvolver seu canal. Bom, vamos à primeira operação. As duas primeiras, na verdade, pessoal. A soma e a subtração de frações. Para poder somar e subtrair duas frações, duas ou mais, eu tenho que observar a seguinte situação. Se são frações que possuem o mesmo denominador ou se são frações que possuem denominadores diferentes. Então vamos primeiramente aquelas que têm o mesmo denominador. O processo é bem fácil, gente. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou repetir o denominador que já existia por ali, no caso 3, e operar os numeradores, isso é 2 mais 5, fazer a soma. Portanto, 7. Viram? É bem simples, né? Repeti o denominador e somei os numeradores. A mesma regra vale para a subtração. Sendo uma subtração que envolve frações que têm o mesmo denominador, o que eu faço? Eu simplesmente repito o denominador e vou operar, isso é, vou subtrair os numeradores. 9 menos o 3, 6. Tranquilinho, gente? Super simples, né? Pá. E quando não é a mesma situação, isso é, quando não temos os mesmos denominadores. Por exemplo, nessa situaçãozinha 3. Os denominadores envolvidos são 2 e 3. Antes de eu poder fazer a soma, eu vou precisar ajustar os denominadores. Como assim ajustar? Eu vou ter que encontrar um mesmo denominador que sirva tanto para a primeira quanto para a segunda fração. Para fazer isso de forma simples, nós vamos simplesmente tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores que estejam presentes. Isso não importa se é 2, 3 ou mais frações, tá? Então, qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? Se você não lembra do processo de obtenção do mínimo múltiplo comum, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar lá no cardzinho final, né, na tela final. Então, se você tem dúvidas, acesse lá. Mas o mínimo entre 2 e 3 é 6. Tá, e o que eu faço agora? Eu simplesmente vou passar a limpo tanto a primeira fração sobre 6, quanto a segunda fração sobre 6. Então, o que eu fiz? Tínhamos o denominador 2, passamos a ter o denominador 6. Tínhamos o denominador 3, passamos a ter o denominador 6. Bom, como vocês viram, nós modificamos os denominadores. Para não haver prejuízo nas frações originais, eu vou precisar modificar os numeradores também. De que forma? Simples. Eu vou dividir o novo denominador pelo antigo. 6 dividido por 2, 3. E esse resultado eu multiplico pelo numerador antigo que havia. Então vamos lá, gente. 6 dividido por 2, 3. Vezes 3, 9. Portanto, aquela primeira fração, que era 3 meios, se transformou nessa nova fração 9 sextos, ok? Mesmo procedimento para a segunda fração. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2 é 4. Agora que as frações têm o mesmo denominador, eu posso voltar para essa situaçãozinha simples de soma de frações de mesmo denominador. Então, vamos repetir o denominador, que é 6, e vamos somar os numeradores. 9 mais 4, 13. Tranquilo, pessoal? Para a subtração, evidentemente, é a mesma situação, né? Então, vamos lá. Vou precisar tirar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 12. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 12 é o próprio 12. De novo, se você não recorda como tira mínimo, volta lá no cardzinho final, vai lá no cardzinho final e assiste o vídeo de mínimo múltiplo comum, ok? Então, o denominador novo vai ser 12. 12 para a primeira fração, sinalzinho de menos, 12 para a segunda fração. Modificamos os denominadores, precisamos ajustar os numeradores das frações originais. Vamos lá?
12 dividido por 6, 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 12, 1 vezes 7, 7. Agora sim, a gente finaliza a subtração, repetindo o denominador e operando a subtração caracterizada nos numeradores. 10 menos o 7, 3. Tá. Antes da gente avançar, pessoal, só lembrar para vocês aquele pequeno detalhezinho. Toda vez que eu tenho uma resposta fracionária que admite simplificação, eu preciso simplificar. E é exatamente o caso de 3 sobre 12. Como vocês podem perceber, o 3 é divisível por 3 e o 12 também é divisível por 3. Sendo assim, agora sim a resposta final, 1 sobre 4. Tudo bem, gente? Tranquilos com relação à soma e subtração de frações? São dois casos básicos, mesmo denominador ou denominador diferente. Se for o mesmo denominador, simplesmente você vai operar direto, né? Repete denominador e opera os numeradores. E se forem denominadores diferentes, primeira etapa, mínimo múltiplo comum, segunda etapa, ajuste e terceira etapa, finalização. Ok, pessoal? Vamos para a próxima operaçãozinha? Bom, agora na sequência nós temos a chamada multiplicação entre frações. Como é que é o procedimento para a gente poder multiplicar duas ou mais frações? É bem tranquilo, pessoal. Só deixa eu fazer um comentário inicial com vocês. Quando nós somamos ou nós subtraímos frações, elas precisam ter o mesmo denominador, né? Quando não são os mesmos denominadores, a gente modifica. No caso da multiplicação, não tem isso, não tem essa exigência. Por quê? Porque o processo de multiplicação entre frações é bem simples. Eu vou simplesmente multiplicar numerador com numerador, 5 vezes 1, 5. E denominador com denominador, 2 vezes 3, 6. Observa apenas se não tem alguma simplificação possível, nesse caso não, né? E aí sim está finalizada a continha. Tranquilo, gente? Bem fácil, né? Mais uma só para exercitar. Numerador com numerador, 3 vezes 8, 24. Sobre denominador com denominador, 4 vezes 12, 48. Claro, como eu comentei, né? Lembrem sempre, fração resultado exige simplificação quando possível. Aqui nós podemos observar que tanto 24 quanto 48, ambos são divisíveis por 24. Então a gente divide, né? 24 em cima e 24 embaixo. E qual é a fração resultado para aquela continha oferecida? 1/2. Tudo bem, gente? Fácil, né? Então, multiplicação entre frações é isso. Próxima situação, moçada. Divisão entre frações. Bom, eu não gosto de divisão nem entre números inteiros, imagina entre frações, né? Não precisam ficar preocupados, gente. Dividir duas frações é extremamente fácil, porque nós utilizamos um macetinho, né? Uma saidinha higiênica, digamos assim. Na realidade, nós não vamos dividir as frações. Nós vamos fazer uma transformação. Onde existe a divisão, nós vamos escrever uma multiplicação. Então, 3 quartos dividido por 3 meios, eu tenho 3 quartos, transformo a divisão numa multiplicação e inverto a segunda fração, 2 terços. E agora a gente percorre aquele caminho de antes, que é a multiplicação entre duas frações. De cima com de cima, 3 vezes 2, 6. De baixo com de baixo, 4 vezes 3, 12. Antes de finalizar, se for possível, a gente simplifica. Nesse caso, eu vou dividir em cima e embaixo, ambos por 6. E, portanto, teríamos 1/2 como resultado para aquela divisãozinha proposta. Então, reforçando, pessoal, como é que é o procedimento da divisão entre frações? Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pela segunda de ponta cabeça, isso é invertida. Ok? Bom, às vezes a divisão vem apresentada dessa forma, fração sobre fração. Mas na real o que eu tenho é sempre uma divisãozinha, né? Lembram? O traço de fração, ele é um indicador de divisão. Então é como se eu estivesse dividindo essa fração de cima pela fração de baixo.
Claro que o caminho resolutivo é exatamente o mesmo. Eu vou repetir a primeira fração, isso é, a fraçãozinha de cima, 8 terços nesse caso, e vou multiplicar, pessoal, pela fração de baixo, pela segunda fração invertida, 4 terços. E aí sim, 8 vezes 4, 32, sobre 3 vezes 3, 9. Sem estresse, sem sofrimento. Então, a divisão ela pode ser apresentada tanto na forma tradicional, né, uma fração dividida pela outra, quanto através dessa lógica de fração. Fração de frações, né, se fosse fazer essa leitura. Ok, gente? O procedimento é sempre o mesmo. Antes da gente partir para a próxima operação, que é a potenciação, deixa eu só dar uma ênfase um pouquinho maior aqui no porquê que essa saída da ideia da divisão de frações ela é válida. É um macetinho, propriamente dito, né? Mas por que ele funciona? Por que ele é dessa forma? Repete a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Bom, para a gente poder entender o porquê desse funcionamento, por que essa saída, deixa eu antes com vocês relembrar o que é uma fração equivalente. Nós vimos lá na aula número 1 sobre frações que fração equivalente é aquela fração ou aquelas frações que representam a mesma porção do todo. É o que justifica a simplificação entre duas frações, né? Aliás, é o que justifica a simplificação entre frações. Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por um mesmo valor, uma fração dada, e isso não modifica a equivalência da fração. Por exemplo, 6 nonos, eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 3, e aí daríamos origem à fração 2 terços. Bom, se o caminho num sentido é válido, no outro sentido também. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar uma fraçãozinha como essa, o 2 terços, e multiplicar tanto em cima quanto embaixo por um valor comum, né, pelo mesmo valor, né, e vamos dar origem a uma nova fração que vai ser equivalente a essa fração original. 2 vezes 5, 10, sobre 3 vezes 5, 15. Não é a mesma fração, mas é equivalente à fração original. Lembraram desse detalhezinho, pessoal? Deixa eu aproveitar e já trazer mais uma ideia para vocês que é bem interessante. O que é a chamada fração inversa? A fração inversa é aquela que eu obtenho invertendo numerador com denominador numa fração dada. Então, a fração 3 quintos, o inverso dela seria 5 terços. Simples, né? Trocou de posição numerador com denominador. Qual é a característica dessa ideia da fração inversa? Toda vez que eu pego uma fração e multiplico pela sua inversa, no caso, 3 quintos vezes 5 terços. Vejam o que vai acontecer, pessoal. 3 vezes 5 é 15, sobre 5 vezes 3, 15. Espera aí, 15 sobre 15, eu poderia dividir por 15 em cima e por 15 embaixo, ou fazer a ideia da divisão representada pelo traço de fração, né? E a resposta seria 1. Tudo bem? Tranquilos? Vamos exercitar mais um pouquinho com 9 meios. A fração inversa é 2 nonos. Quando eu multiplico a fração pela sua inversa, a resposta vai ser sempre 1, né? 18 sobre 18, que é igual a 1. Tranquilos em relação à ideia da fração inversa? Tá. Por que eu preciso dessas duas situações para poder comentar a respeito da divisão entre duas frações, do porquê daquela saída lá? Bom, para entender isso, pessoal, vamos pensar na seguinte situação. O número inteiro, 7. Bom, eu escrevendo ele dessa forma, tudo bem, né? Mas se eu quiser, eu posso colocar 7 sobre 1. Não deixa de ser o nosso amigo o 7. E isso vale para qualquer número inteiro, certo? Então, como é que eu vou proceder à divisão entre essas duas frações? Eu vou pensar nessa ideia de ter o 1 no denominador da fração. E como é que eu faço isso, pessoal? Simples, né? Lembram? Toda vez que eu multiplicar uma fração pela sua fração inversa, no caso, 3 quartos multiplicado por 4 terços, vai fazer acontecer o 1 no denominadorzão dessa fração grande, certo? Mas, como nós vimos, a equivalência só será mantida
entre as frações originais se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por um mesmo valor. Se embaixo eu tive que multiplicar por 4/3, para que não ocorra perda de equivalência, eu preciso multiplicar por 4/3 em cima. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? 8/3 vezes 4/3, essa multiplicação é feita de forma bem simples, né? De cima com de cima, de baixo com de baixo, teríamos 32 sobre 9, certo? Mesmo procedimento embaixo, né? 3 vezes 4 é 12, sobre 4 vezes 3, que é 12 também. Só que isso aqui, vocês já sabem, vale 1. E aí, portanto, pessoal, o que eu tenho como resultado final? 32 sobre 9, que é exatamente o que eu teria se tivesse feito direto 8/3 vezes o inverso de 4/3, isso é, repetido a primeira e multiplicado pela segunda invertida. Entenderam por que é válido esse caminho para se fazer a divisão entre frações? Tranquilo, né? Mas o que eu preciso fazer na prática é conseguir fazer isso rápido e simples, lembrando da frasezinha que demonstra como é que a gente resolve a divisão entre duas frações. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Essa aqui é apenas a justificativa do porquê que eu posso fazer isso sem perda de significância, sem perda de igualdade. Ok? Vamos adiante então agora? A próxima operação, pessoal, é a chamada potenciação. Claro, eu posso ter de aplicar a potenciação envolvendo frações. No caso, 2/3 elevado ao quadrado. Para poder resolver isso, pessoal, de um jeito bem simples, o que eu vou lembrar? Que a potenciação ela representa para a gente uma multiplicação de coisas iguais. Então, quando nós elevamos 2/3 ao quadrado, na verdade nós estamos multiplicando 2/3 por ele mesmo duas vezes, certo? O procedimento vocês já sabem qual é, né? De cima com de cima, 4, sobre de baixo com de baixo, 9. Claro que se você já domina bem direitinho a questão da potenciação, poderia ter pensado de forma bem simples. 2/3 ao quadrado nada mais é do que 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Concordam comigo que a resposta vai ser exatamente a mesma? Então, como é que eu faço a potenciação de uma fração? Eu penso separadamente no numerador e no denominador elevados ao expoente que tem ali oferecido. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, ok? Bom, sendo assim, agora fica fácil da gente resolver essa segunda. 3/4 elevado à terceira potência seria o quê? Seria 3 elevado à terceira sobre 4 elevado à terceira. 3 à terceira nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3. Isto é 27. Sobre 4 elevado à terceira. 4 vezes 4 vezes 4, isto é 64. Portanto, 27 sobre 64. Tudo bem, gente? Tranquilos com a potenciação? É só pensar separadamente em numerador elevado ao expoente, denominador elevado ao expoente, ok? Próxima operaçãozinha, gente. Radiciação. Raiz de fração. Bom, como é que eu procedo para a radiciação de uma fração? Da mesmíssima forma que a gente pensa na potenciação de uma fração. Isto é, eu vou pensar separadamente no numerador e no denominador. Por exemplo, quero saber quanto que é a raiz quadrada de 1 sobre 9. Eu vou pensar na raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada do 9. Raiz quadrada de 1 é 1 sobre raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, 1/3. Claro que eu não preciso fazer essa etapa intermediária para demonstrar, né? Eu posso fazer de forma direta. Segundo exemplo está aqui para isso. Raiz quadrada de 25 sobre 100. Bom, raiz quadrada de 25 é 5. Sobre raiz quadrada de 100, que é 10. Resposta, lembrem, se for o caso e for possível, a gente simplifica. 5 sobre 10, eu posso dividir por 5 em cima, posso dividir por 5 embaixo, e aí teremos a fração resultado 1/2. Tudo bem, gente? Bom, claro que o processo ele não vale apenas quando eu tenho raiz quadrada. Eu posso ter uma raiz cúbica, né?
raiz cúbica de 8 sobre 125, como é o caso. Bom, não precisam se assustar com relação ao fato de você ter uma raiz diferente da quadrada. Raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 125. Tudo bem? Para você que tem um pouquinho de dificuldade em extração de raiz que não seja quadrada, lembre do seguinte: extrair uma raiz, pessoal, seja quadrada, cúbica, quarta, enfim, nada mais é do que você tentar eliminar quem está dentro do radical. E como é que eu faria isso? Como é que eu faria isso de uma forma bem simples? 8 pode ser decomposto em fatores primos, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2 e dividido por 2 dá 1. Então, onde está escrito 8, eu tenho a potência 2 elevado à terceira. Deixa eu passar limpo aqui. Raiz cúbica de 2 elevado à terceira sobre raiz cúbica de 125. Faríamos a mesma coisa com 125. 125 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Dá 25 o resultado. Por 5 de novo, dá 5. Por 5 dá 1. Portanto, teríamos 5 elevado ao cubo. Muito bem. Então, aqui embaixo eu tenho raiz cúbica de 5 ao cubo. Agora fica fácil da gente caracterizar a eliminação, né? Numa raiz cúbica, todo mundo que tiver elevado a 3 permite o cancelamento. Eu teria 2 sobre raiz cúbica de 5 ao cubo. 5. Tudo bem, gente? Claro que é muito mais comum, né? Principalmente nas fases iniciais escolares, nós temos que enfrentar apenas raízes quadradas. Mas aqui só para caracterizar que é possível extrair a raiz que não seja quadrada para uma fraçãozinha. Tudo bem, gente? Vamos adiante? Agora que a gente já conhece individualmente cada uma das operações, como é que a gente faz para resolver cada uma das operações? Eu estou apto a enfrentar as chamadas expressões numéricas. O que são expressões numéricas? São associações de várias operações matemáticas envolvendo números, que podem ser fracionários, como é o caso aqui. Tá, mas para eu poder acertar uma expressão numérica, eu vou ter que lembrar de dois conceitos, de duas regras. Primeiro, qual é a ordem correta de realizar operações? Então, eu tenho uma escala de operações que devem ser realizadas primeiro para que eu possa acertar a expressão. No caso, entre soma e multiplicação, são essas duas operações que estão presentes nesta expressãozinha numérica, ok? Qual eu devo realizar primeiro? Primeiro eu devo realizar a multiplicação. Então, eu vou deixar aqui do lado a tabelinha da ordem de prioridade das operações. No caso, multiplicação. Eu repito quem eu não estou fazendo agora, que é a soma, né? 1 meio mais. E aí faço a multiplicação. 1 vezes 4 é 4, sobre 3 vezes 5, que é 15. Ok? Bom, agora a nossa expressãozinha está um pouquinho mais reduzida, né? É 1 meio mais 4 quinzeavos. Como é que eu vou somar essas duas frações? Eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum, já que elas não têm o mesmo denominador. O mínimo entre 2 e 15 é 30. Então, eu vou passar a limpo as duas frações sobre 30. 30 dividido por 2, 15, vezes 1, 15. 30 dividido por 15, 2, vezes 4, 8. E agora sim a gente pode finalizar aquela expressão zona toda através dessa única continha. 15 mais 8, 23, sobre 30. Antes de finalizar e dizer que essa é a resposta, eu só dou uma conferidinha para ver se não dá para simplificar nada, né? 23 é número primo, isso pode ser dividido por ele mesmo. O 30 não, né? Então, essa sim é a fração resposta. Tudo bem, gente? Entendido? Vocês viram que eu optei por começar a resolver para baixo, né? Eu acho, né? Claro, cada um tem o seu estilo, mas eu acho essa forma um pouquinho mais organizada, porque eu estou enxergando claramente quem eu estou repetindo, que operação que eu estou fazendo, né? Então, se você quiser um conselho, né? Eu sugiro que você resolva sempre para baixo a expressão numérica. Segundo exemplo, 9 quartos menos 1 trezeavos dividido por 2 quintos. De novo, antes de começar a resolver, eu tenho que tomar decisões. Qual operação eu resolvo primeiro? Entre subtração e divisão, quem é mais importante?
É a divisão. Então é ela que eu vou fazer primeiro. Então o que eu faço? Eu vou repetir apenas o 9/4 menos o que vai ser feito agora, que é a divisão. Lembrando, para dividir duas frações, a gente repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Tudo bem? Bom, aqui eu consigo finalizar então agora essa multiplicaçãozinha, né? E por enquanto eu vou repetindo 9/4. 9/4 menos. 1 vezes o 5, 5. 13 vezes 2, 26. Tudo bem, gente? Para finalizar o exercício, a expressão, agora a gente só precisa fazer a subtração entre essas duas frações. Lembrando, subtração entre frações é como a soma, né? Elas têm que ter o mesmo denominador. E no caso, eu vou precisar tirar o mínimo entre 4 e 26. O mínimo entre 4 e 26 é o 52. 52 na primeira fração, 52 na segunda. 52 dividido por 4, 13. 13 vezes 9, 117. Ok? Menos 52 dividido por 26. 2 vezes 5, 10. Portanto, 117 menos o 10, 107 sobre 52. Será que dá para simplificar? Não, né? O 52 só dá para dividir por 2, por 4, por 13, né? E o 107 não. Portanto, essa é a fração resposta. Tudo bem, gente? Tranquilinhos? Vamos adiante? Próxima expressão, pessoal. Eu tenho uma soma, eu tenho uma potência e eu tenho uma multiplicação. Lembrando, eu tenho que respeitar a ordem de prioridade, isso é, quais são as operações que eu faço primeiro. Entre somar, realizar potenciação e multiplicar, a mais importante é a potenciação, então eu tenho que fazê-la primeiro. Tudo que não for a potenciação, eu vou repetir. 3 mais potenciação 1 ao quadrado é 1, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Tudo bem? Posso manter o parênteses? Se quiser, eu posso, mas ele é um parênteses de delimitação. Então, portanto, não precisaria repeti-lo. Vezes 2/3. Tudo bem, gente? Agora temos uma soma e uma multiplicação. Quem é que eu faço primeiro? A multiplicação. Então, é isso que a gente vai fazer nessa etapa, realizar a multiplicação. 1 vezes 2 é 2, 4 vezes 3 é 12. E aqui eu tinha a repetição do 3 mais. Tudo bem, gente? Para finalizar, só resta agora a adição e eu vou lembrar do seguinte. Ter um número inteiro é a mesma coisa que ter a fração 3 sobre 1, ou número sobre 1, ok? Então, vou tirar o mínimo, entre 1 e 12 é o 12, mais 12. 12 dividido por 1, 12 vezes 3, 36. 12 dividido por 12, 1, vezes 2, 2. Então, agora sim a gente consegue finalizar, né? 38 sobre 12. Antes de dizer que é essa a resposta, se couber simplificação, a gente realiza. 38 dá para dividir por 2, 12 dá para dividir por 2, e, portanto, a resposta final, 19 sextos. Ok, gente? Então, o ponto de partida é um pouquinho mais feio, mas nada que dificultou muito a gente. Vamos para a expressãozinha número 4 agora. Antes de começar a resolver, lembrar da ordem de operações. O que eu tenho de operações nessa expressão? Multiplicação, potenciação, subtração, radiciação e divisão. Por mais que ela seja um pouquinho mais feia que as anteriores, é só proceder com calma, tomando as decisões corretas, isso é, resolvendo na ordem correta as operações. Entre as operações que estão caracterizadas, quais são as mais importantes? Potenciação e radiciação. Então, todo mundo que não for isso, nessa primeira etapa, eu só repito. Então, temos os 7/3 vezes, fazendo a potenciação, 2 ao quadrado é 4, sobre 3 ao quadrado, que é 9. Se eu quiser, eu coloco parênteses, se eu não quiser, não precisa. Menos a raiz. Raiz quadrada de 16 sobre 81. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 81 é 9. Dividido por 3/5. Então,
enfatizando para vocês aqui, pessoal. Quem eu não fiz nessa etapa, eu repeti exatamente como ele era. 7/3 vezes a subtração e a divisãozinha lá do final, ok? Agora, das operações que nós temos nessa etapa, quais eu faço primeiro? Tem multiplicação, subtração e divisão. Vocês percebem que multiplicação e divisão elas têm a mesma importância? E uma não depende da outra. Então, eu vou poder pensar nas duas na mesma etapa. 7/3 vezes 4/9. 7 vezes 4 é 28, sobre 3 vezes 9, 27. A subtração eu vou repetir. Aqui eu tenho uma divisãozinha entre frações. Como é que a gente realiza ela? Repito a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Tudo bem? Sobrou o que de operações, pessoal? Uma subtração e uma multiplicação. Qual eu faço primeiro? A multiplicação. 28 sobre 27 menos 4 vezes 5, que é 20, 9 vezes 3, que é 27. Opa, bacana, né? Aqui, por coincidência dos valores presentes, eu tenho só uma subtraçãozinha para fazer, o denominador já é igual, então eu posso simplesmente repetir o denominador e operar a subtração dos numeradores. 28 menos o 20, 8. Resultado final, pessoal, 8 sobre 27. Né? 8 e 27 não tem como simplificar um com o outro. Tranquilos, moçada? Então lembrem, toda vez que eu vou resolver uma expressão numérica, eu preciso obedecer à ordem de prioridade de operações. Primeiro, potenciação e radiciação, se tiver presente, lógico, né? Segundo lugar, multiplicação e divisão. E, em último lugar, a adição e subtração. Tudo bem? Vamos adiante? Eu peço para vocês darem uma olhada com atenção para essa expressãozinha aqui agora. Vocês percebem que tem operações presentes, mas também existem sinais de separação aqui. Ó. Eu tenho a presença de um colchete e tenho a presença de parênteses. Não é a mesma coisa da anterior, onde eu tinha um parênteses apenas para limitação. Aqui eu tenho um parênteses e dentro dele tem uma operação matemática. Da mesma forma, eu tenho um colchete e dentro dele eu tenho uma operação a realizar. Portanto, é uma situação um pouquinho diferente da anterior. Aqui existem presentes, né, esses sinais de colchete e de parênteses. Bom, toda vez que isso acontece, pessoal, eu preciso também tomar uma decisão. E qual é essa decisão? É respeitar a prioridade de operação envolvendo os sinais gráficos, parênteses, colchetes e chaves. Bom, quem é que eu resolvo primeiro sempre? Sempre o que estiver dentro de parênteses. Então, tudo que não está ou não está envolvido, né, no parênteses, eu vou simplesmente repetir. 5/2 mais colchete 5 menos. Bom, para eu poder fazer essa soma aqui dentro, pessoal, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum, concordam? O mínimo entre 3 e 4 é 12, então só deixo eu passar limpo as fraçõezinhas de dentro do parênteses. Aí fechei o parênteses, fechei o colchete e o sinal de igual. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 8, 32. 12 dividido por 4, 3, vezes 5, 15. Agora eu estou em condições de sim apresentar a resposta aqui. Próxima etapa, 5/2 mais colchete 5 menos. Realizando a soma daqui, pessoal, 32 mais 15, 47, sobre 12. Se eu quiser, eu posso manter o parênteses, não tem problema nenhum. Mas ele não tem mais significado, ele é apenas um separadorzinho aqui entre o que eu já tinha antes. Para eu poder fazer agora a conta de dentro do colchete, já que havendo o colchete, eu resolvo na sequência depois o parênteses o colchete, eu vou fazer a subtração entre duas frações. Claro, precisa tirar um mínimo, né? Entre o 1 que está aqui presente e o 12, que é relativo à segunda fração. 12 dividido por 1, 12, vezes 5, 60. 12 dividido por 12, 1, vezes 47, 47. Tudo bem por enquanto, gente?
Tudo que eu não fiz agora, eu estou apenas repetindo. 5 meios mais. Bom, vocês estão acompanhando bem o raciocínio, gente? Agora, para finalizar, como é que fica? Eu vou simplesmente operar essa subtração e a resposta você já sabe que vai dar quanto? Mais, repetiu 12, 60 menos 47, 13. Claro que aqui eu poderia colocar o colchete se eu quisesse, né? Mas não vou fazer isso. Finalizando então a continha, basta a gente somar essas duas frações. Vou fazer aqui do ladinho, né, para ficar um pouquinho mais organizado. O mínimo entre 2 e 12 é o próprio 12. 12 dividido por 2, 6 vezes 5, 30. 12 dividido por 12, 1, vezes 13, 13. 30 sobre 12 mais 13 sobre 42. Para caber aqui no vídeo, pessoal, deixa eu fazer aqui para baixo, né? 30 mais 13, 43, sobre o 12. Essa, senhoras e senhores, é a respostinha da questão. Tudo bem? Mais uma expressãozinha daquelas que envolve parênteses, colchetes, enfim. Então, lembrando, eu vou primeiro resolver o que estiver dentro de parênteses. Nesse caso, esse parêntesezinho, 8 vezes 5, sobre, 8 vezes 5 14avos. Lembrando, o 8 nada mais é do que 8 sobre 1, né? Então, trata-se da multiplicação entre duas frações. Numerador com numerador, 8 vezes 5, 40, sobre denominador vezes denominador, 1 vezes 14, 14. Menos, abrir colchete. 2 menos. Eu vou realizar agora o que tem dentro desse parênteses aqui, pessoal. Uma subtração entre duas frações, preciso tirar o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo entre 5 e 2 é 10. Então, vou passar limpo as duas fraçõezinhas. Lembrando que tem um quadrado aqui fora, tem mais 4 sétimos, dividido por 2 terços. Fechei o colchete, sinal de igual. Vamos só ajeitar essas fraçõezinhas aqui para poder finalizar a subtração de dentro desse parênteses aqui. 10 dividido por 5, 2, vezes 8, 16. 10 dividido por 2, 5, vezes 3, 15. Tudo bem por enquanto? Então vamos lá. 40 14avos, eu estou repetindo, menos colchete, que eu estou repetindo, 2 menos. Essa subtração, moçada, 16 menos 15, 1, sobre 10. Eu vou manter esse parênteses porque tem aquela operação de elevar ao quadrado. Mais uma dicasinha aqui. Essa divisão ela vai ter que ser feita em algum momento. Antes dela eu tenho uma soma. Então eu poderia já ir preparando essa divisãozinha para ser realizada. E como é que se faz divisão? Você repete a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Eu fiz isso aqui, moçada, só para economizar uma linha, uma etapa, né? 40 sobre 14 menos colchete, 2 menos. Essa potenciação, 1 ao quadrado é 1, sobre 10 ao quadrado, que é 100. Mais, vou aproveitar a viagem e já vou fazer a multiplicação. Eu sei que a multiplicação é menos importante que a potência, mas a potência eu já fiz, então agora eu posso fazer a multiplicação, concordam? 4 vezes 3 é 12, sobre 7 vezes 2, 14. Tudo bem por enquanto, gente? 40 sobre 14, menos... Vamos para dentro do colchete agora, moçada. O que eu tenho dentro desse colchete aqui? Eu tenho uma subtração e uma soma. São operações de mesmo grau de prioridade. Portanto, eu vou simplesmente fazer tudo na mesma etapa. Vou tirar o mínimo entre 100 e 14, que é 700. Então, estou passando a limpo todas as fraçõezinhas sobre 700, ok? 700 dividido por 1, 700 vezes 2, 1.400. 700 por 100, 7 vezes 1, 7. 700 por 14, 50 vezes 12, 600. Não se preocupe pelo fato de você não conseguir fazer tão agilmente essas continhas, né? Faz no lápis, com calma, o importante é acertar. Bom, agora, para finalizarmos, 40 sobre 14 menos.
Quanto vai dar essa conta aqui, moçada? Deixa eu colocar um colchetezinho só para caracterizar que ela foi feita. Vou repetir o denominador, que é 700, e operar os numeradores. 1.400 menos 7, 1.393. Mais 600, 1.993. Tudo bem? Para finalizar, agora só falta essa subtração. Esta fração menos esta fração. O colchete aí está escrito, mas ele perdeu o sentido, né? Então, só vou tirar o mínimo entre as duas frações, 700 e 700. Deixa eu fazer aqui para o lado de cá, né? 700 da primeira e 700 da segunda. 700 dividido por 14, 50 vezes 40, 2.000. 700 por 700, 1 vezes 1.993, 1.993. Então, para fechar a continha, pessoal, 2.000 menos 1.993, 7 sobre 100. Então, essa é a resposta. Claro, perdão, é 7 sobre 700, não 7 sobre 100. 7 sobre 700. Como dá para perceber, dá para dividir por 7 em cima e embaixo. E a resposta final, aí sim, 1 sobre 100. Tranquilinho, moçada? Então, o fato de haver várias operações e vários sinais de prioridade, né? Parênteses, colchete, não é isso que torna o exercício mais difícil. Basta você ir com calma, respeitando a ordem das operações e, se for o caso, a ordem de parênteses, colchetes e chaves. Tudo bem, moçada? Vamos para um último exercício, então? Só para exercitar mesmo, né? Mais uma situaçãozinha bem encardida, né? Por sinal, mas não é mais preocupação para a gente, né? A gente sabe como chegar ao resultado respeitando as etapas que precisam ser respeitadas. O que eu estou vendo que está presente aqui, moçada? Chave, colchete e parênteses. Vocês sabem, né? Primeiro resolve o que está dentro de parênteses. Então essa vai ser nossa preocupação na primeira etapa. Fazer essa subtração caracterizada nesse parênteses e mais essa subtraçãozinha nesse segundo parênteses. Tudo que não for o parênteses, eu só vou repetir. 3 meios menos abre chave, 5 terços, mais abre colchete. O parêntesezinho, moçada. O mínimo é 6 na primeira e 6 na segunda fração. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Lembrando que esse parênteses está elevado ao quadrado, mais existe a raiz, estou copiando ela, e a subtração aqui exige o mínimo. 16 e 16. Esse é o denominador comum. 16 dividido por 8 dá 2, vezes 2, 4. 16 por 16, 1, vezes 3, 3. Aí fechei o colchete, sinal de menos, o 1, fechei a chave. Tudo bem, gente? Essa foi a minha primeira etapa. Claro que aqui já podemos fazer as subtrações, né? Dessa e dessa etapa, né? 3 sextos menos 2 sextos, 1 sexto. Só que isso está elevado ao quadrado. Mais, aqui o que eu vou ter? 4 menos 3, 1, sobre 16. Só que está dentro de uma raiz. Tudo bem? Vou repetir o final do colchete aqui. Vou repetir o início do colchete aqui. Aí fora tínhamos o mais, os 5 terços, chave, 3 meios, sinal de menos, e lá no finalzinho menos 1. Eu estou fazendo da forma que me parece mais lógica aqui, moçada. Vocês podem adotar uma outra regra de copiar, né? Começar do início, etc. Eu só estou tentando deixar bem claro como é que um raciocínio poderia conduzir o resultado de forma correta. Tudo bem? Bom, temos agora presente, parênteses não existe mais. Ah, peraí, professor, tem um parênteses aqui. Desculpem. Tem um parênteses aqui, sim, tem. Mas ele não é um parênteses que contém dentro uma operação. Ele está aqui só para separar, indicando a potenciação. Então é como se ele não existisse. Então o que nós temos agora é um colchete. E é isso que nós vamos resolver agora, que está dentro do colchete.
Vamos lá, gente. 1/6 ao quadrado é 1/36. Mais raiz quadrada de 1/16, 1/4. Tudo bem? Menos 1, mais 5/3, chave, 3/2, menos. Tudo bem por enquanto, gente? Para poder somar agora o que tem dentro do colchete, né? Finalizando a última operação que está caracterizada no colchete, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o mínimo, né? O mínimo aqui é 36. 36 por 36 dá 1, vezes 1, 1. 36 por 4 é 9, vezes 1, 9. Então, dentro do nosso colchetezinho, moçada, nós temos essa operaçãozinha a realizar. Deixa eu copiar o resto, né? Eu sei que é um pouquinho chato, mas o que a gente está fazendo de repetir, repetir, repetir o que não está sendo feito é só para que a gente não se perca e acabe esquecendo de fazer alguma conta. Tudo bem? Então, para poder finalizar, pessoal, peço desculpa a vocês, mas eu passei a limpo aquela etapa que a gente havia parado anteriormente. Então, agora, posso fazer a soma que temos aqui dentro do colchetes, né? Então, vou repetir. 3/2 menos chave 5/3 mais 1 mais 9, 10 sobre 36. Eu já aproveitei e eliminei o colchete, afinal de contas ele não tem mais sentido uma vez que nós chegamos a uma fração única aqui dentro, certo? Menos o 1, fecha a chave, sinal de igual. Tudo bem por enquanto? Bom, agora vamos operar o que temos dentro das chaves, né? E para tanto a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum, já que a soma e subtração ambas são feitas na mesma etapa. O mínimo entre 3 e 36 e 1 é o próprio 36. Deixa eu passar limpo, né? Todas as frações que havia ali sobre o 36. – 36 dividido por 3, 12 vezes 5, 60. 36 por 36, 1 vezes 10, 10. 36 por 1, 36 vezes 1, 36. Claro que aqui na frente tínhamos 3/2 menos. Bom, então agora sim, moçada, continua aqui do ladinho, né? Dentro das chaves, 60 mais 10, 70, menos 36, 34. Portanto, 3/2 menos, dentro da chave, 34 sobre 36. Claro que essa chave aqui ela só está para separação, né? Afinal de contas já temos uma fração única. E agora sim finalizamos com a última operaçãozinha, que é uma subtração. Sobre 36, tirei o mínimo entre 2 e 36, né? 36 dividido por 2, 18. 18 vezes 3, 54. 36 por 36, 1 vezes 34, 34. Bom, finalizando então, pessoal, 54 menos 34 é 20 sobre 36. Bom, última etapa, simplificação da fração resultado. Tanto em cima quanto embaixo posso dividir por 4 e, portanto, 5 sobre 9. Essa sim é a resposta para aquela expressãozona lá do começo. Tudo bem, gente? Só passar limpo aqui. 5 sobre 9. Tudo bem, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na próxima etapa, no próximo vídeo vai tratar especificamente sobre probleminhas que envolvem as frações, né? Então convido vocês a acompanhar esse próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.